Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar da segunda temporada de The Boys e pra discutir comigo eu tô com o Everton. Fala pessoal, e alguém ficou com vontade de tomar a fresca, cara? Eu tô com o Anderson. Nossa, cara, não. Fresca parece aquele refrigerante de limão de R$2 que você disputava o horário da quadra com os amigos, sabe? Quem perdia pagava a quadra e o refrigerante. Não dá. Muito bom. Eu sou o Vinícius e a fresca me lembrava aqueles suquinhos bem ruins, sabe? Tipo, cara, nem lembro o nome dos sucos que a gente tinha na infância de R$1. É tipo que o Anderson tá comentando, mas tinha os sucos também, né? Não só os refrigerantes. Eu só olhava aqui e falava assim, mano, isso deve ser horrível, cara. Tem cara de ser muito ruim. Mas bem, como eu disse no começo do podcast, vamos falar da segunda temporada de The Boys, uma das temporadas de série mais aguardadas de 2020, nesse 2020 caótico que tá saindo bastante coisa pros streamings, pra TV, né, de séries, mas não tanta coisa que a gente esperava. E The Boys, que a gente já tinha comentado no calendário de setembro, chegou no dia 4 de setembro de 2020, na sua segunda temporada, depois de uma primeira temporada que fez muito barulho. Agora eu posso dizer que é o carro-chefe da Prime Video, né? É a série carro-chefe da Prime Video. A segunda temporada se estabeleceu ainda mais, tá sendo muito comentada. Como a gente falou lá no calendário também de setembro, a Prime Video optou por não lançar dessa vez os 8 capítulos que compõem a segunda temporada de uma vez só. Foram lançados os 3 primeiros, depois semanalmente saíam até o 8º capítulo, que encerra a temporada. Essa decisão nem foi da Amazon, foi do próprio Eric Kripke, cara. Porque ele comentou numa entrevista que em relação à primeira temporada, foi aquele bafafá, fez o barulho, todo mundo falou e tal, mas em menos de um mês a série já tinha baixado, o hype já tinha passado, toda aquela coisa. E como a gente falou no cast, os episódios sendo semanais, você tinha toda semana um assunto novo a ser falado, mesmo que fosse o hate de algumas pessoas, porque queriam todos os episódios de uma vez, mas a maior parte era sempre comentando algum dos absurdos que aconteciam durante os episódios. Mas eu acho meio difícil acreditar que o showrunner tem poder sobre a série, mas desse tipo de poder, realmente o cara tá com muita moral, né, pra decidir se sua série vai sair semanalmente ou não no serviço de streaming. Mas... no caso eu acho que tá, porque foi a série mais assistida do Prime Video em 2019. Por conta da série, o número de assinantes praticamente aumentou 400%, ou seja, o cara tá com muito poder lá dentro. Com certeza ele tá assim. E bem, juntando a ideia dele também, a Prime Video deve ter gostado desse modelo, mesmo porque se a gente pegar recentes séries aí que fizeram muito barulho, que saíram desse molde, por exemplo, The Mandalorian também saiu assim, né, e fez muito barulho. Eu particularmente acho melhor, eu prefiro assim, eu prefiro assistir assim, eu consigo assistir melhor, não sou muito de maratonar. Mas antes da gente entrar de fato nos acontecimentos da temporada, eu quero que vocês comentem em geral se vocês gostaram da segunda temporada, se vocês gostaram dessa distribuição semanal da série, que são as suas considerações iniciais sobre a segunda temporada de The Boys. Eu prefiro muito mais esse lançamento meio que semanal, porque eu também não sou. É porque muito pelo fato de eu não maratonar. Eu não gosto de maratonar nada. Eu gosto de assistir um capítulo e parar, sabe? E principalmente nessa temporada também eles fizeram capítulos de 1 hora e pouco, né? Muito por esse fator, né? De estar lançando um por semana, né? A temporada em si, eu gostei da temporada. Eu entendo o que muitas pessoas não gostaram, principalmente relacionado aos personagens lá dos rapazes, né? Pensando melhor depois de ter assistido a temporada, eu me avaliando também o que eu vi na primeira temporada, que eu acho a primeira temporada mais legal também. Mas a segunda temporada pra mim funcionou muito bem. Pra mim teve momentos muito marcantes e um personagem em si que eu gostei muito da temporada é o Homelander, cara. O Capitão Pátria nessa temporada pra mim ele tava muito da hora. Da hora do pior jeito possível, né? Isso, pra função dele, né, cara? Exato, pra ser o grande escroto da história toda. Pra mim tudo faz, cara. Honestamente, se lança semanalmente ou se lança tudo de uma vez. Até porque eu acabei assistindo no meu próprio tempo. Eu não vi na semana de lançamento,
lançamento, fui ver na semana seguinte, então já tinham 4 episódios, eu pude assistir e rever os episódios mais de uma vez. E em relação à temporada no geral, eu gostei mais dessa do que da primeira, mas assim, é como se você subisse do 9,5 pro 9,6, sabe? A temporada não era ruim antigamente e agora ela conseguiu, pra mim, ser melhor, justamente pela questão envolvendo os personagens da série, porque a primeira temporada ela é muito legal, porque tem toda essa coisa de novidade, de ser tudo muito explosivo, tudo muito escrachado, é tudo muito satírico. Essa temporada ela diminui um pouco esse passo, nessa questão da esculhambação do universo dos super-heróis, ainda que o tem, mas ela faz um estudo de personagem muito melhor, ela aprofunda os personagens, ela dá densidade pra eles. Eles não são só combatentes, falando dos rapazes no caso, não são só combatentes dos heróis, entre aspas, por puro capricho do roteiro ou porque alguém precisa fazer. A gente começa a entender o lado e a motivação de cada um deles, o passado, coisa que a gente viu pouco do francês na primeira temporada, aqui teve mais coisa, a questão do Leitinho também na primeira temporada. Então os personagens foram ganhando mais personalidade, mais corpo, né, digamos assim, dentro da história. Eu concordo bastante com você nessa parte. Eu gostei da temporada no geral, eu realmente prefiro a primeira. Eu acho que essa temporada ela é muito boa pra isso, pra criar mais o background dos personagens, trazer mais do passado de cada um, você entender mais como eles chegaram naquele momento. É uma temporada que fecha ciclos, obviamente, é uma temporada de transição, você tá terminando o que eles começaram na primeira temporada pra começar uma jornada nova a partir da terceira, e provavelmente uma jornada muito mais explosiva, que vai trazer de volta o que a maioria gostou da primeira temporada e torceu o nariz pra essa segunda. Mas eu gosto da temporada como um todo, eu acho que ela tem um problema de ritmo em alguns capítulos, esse muito mostrar o passado. O Billy Butcher também tem a parte com a Becca dele, eu acho que, sei lá, eu não gosto muito daquele começo deles. A própria história da Becca, que é uma personagem que a história dela é totalmente diferente, muito mais trágica na história de quadrinhos. O Anderson pode me dizer porque ele leu, né? Mas o que eles trouxeram, já que eles iam seguir com a personagem aqui na série, eu não gosto muito do enredo dela, da participação dela na temporada. Mas, como um todo, eu acho que a temporada funciona. Os personagens, principalmente a Stormfront, a Tempesta, porque eu segui os conselhos do Anderson, assisti dublado dessa vez da temporada. É sensacional, realmente, a dublagem dessa série é perfeita. Eu acho que a Tempesta é uma personagem que agrega demais, assim, que é muito filha da puta no nível do Homelander, né, que a gente tá acostumado, até pior, né, porque ela é uma nazista filha da puta, e a gente sabe a resolução dela lá pro final da série, e isso já vale a temporada inteira, eu diria, mas é uma personagem que eu gostei muito, eu acho muito difícil eles descartarem ela pra frente. Então os personagens novos que são introduzidos, eles funcionam pra mim, e o contar a história mais dos personagens principais dá mais peso pra você continuar a história deles aqui pra frente. Tem que entender que é uma temporada de transição, e tem muita gente que não tem muita paciência pra essas temporadas e acabam, sei lá, criticando, querendo mais do mesmo da primeira temporada, mas dá pra entender muito bem que ela tá fechando ciclos, né? Principalmente, essa questão de muita gente criticar, as críticas que eu tava vendo não eram em relação à qualidade da série como um todo. Era pura e simplesmente porque não estavam fazendo uma transcrição literal das HQs pra tela. Nesse caso, vá ler as HQs, cara. A série, isso é verdade. Ela se propõe desde o começo a ser uma adaptação. Ela vai pegar alguns pontos chaves das HQs, vai colocar na tela, mas ela pode contar isso de outra forma, cara. Ou seja, se eu quisesse assistir algo que já foi escrito, eu vou ler, eu não vou assistir, cara. E mesmo porque não dá pra adaptar fielmente a história de quadrinhos, né? Porque realmente não ia ter como fazer. Já tá... ela já fez barulho suficiente da maneira que foi adaptada. Se fosse ao pé da letra... Até dava, ia virar uma Centopeia Humana 2, mas... aí ia dar pra fazer. O resultado talvez não fosse tão legal. Mas bem, a primeira temporada termina de uma forma bem bombástica, deixa um gancho grande pra esse começo de temporada, e eu acho que vale a pena a gente comentar dos personagens, principalmente que a gente fez dos núcleos, tanto dos garotos quanto do 7, né, que não são mais os 7, estão totalmente quebrados ali e tentando colocar personagens, tirar personagens, enfim, é uma confusão e altas aventuras nessa temporada. Bem, os garotos começam a temporada ali como fugitivos da justiça, né? Eles são procurados pelo país, e o Billy Bruto tá desaparecido, né? Tá certo que ele é a primeira cena que aparece da série, é ele, né? Mas a gente não sabe muito bem onde ele tá e quando é que ele vai se introduzir na história, então ele só vai entrar, de fato, de volta no final do primeiro episódio. Mas os garotos são procurados, o Billy Bruto é acusado do assassinato da personagem que eu esqueci o nome. Qual é o
nome da Stillwell. Da Stillwell, muito bem. Madeleine Stillwell. E, logicamente, a culpa de tudo que aconteceu no final da temporada sobrou pra eles, né? Eles saem como os vilões aqui, começam a temporada como os fugitivos, os procurados pela justiça. E o Seth e a Voight querem, de qualquer jeito, encontrar eles e destruir eles. Vocês gostam dos personagens? Vamos começar pelos garotos que, sem ser o Billy, né? O Billy a gente deixa de lado, que estão ali sendo procurados, né? O Leitinho da Mamãe, o Francês, a Kimiko e o Hugh. Como o Anderson comentou, são personagens que aparecem muito mais no flashback e as coisas que aconteceram com eles no passado, né? A Kimiko aí tem ainda um personagem do passado sendo introduzido na temporada. Então vocês acham que os personagens evoluíram como todo na temporada, além dos acontecimentos dela? Essa parte, principalmente o Francês com a Kimiko, é uma relação que evolui, né, dessa temporada, que tem primeiro aquele afastamento dela e depois eles se unindo mais, né, e muito também do passado do Francês, que mostra principalmente essa relação que ele já tinha com o Billy, com o Leitinho da Mamãe, que é meio como se fosse um grupo de origem, sabe, dos rapazes, né, e mostrando o que aconteceu naquela noite em que assassinaram os netos da Mallory. Isso realmente é bem legal pra você contextualizar a relação daqueles personagens, né, cara? Os outros, o Leitinho, pra mim, ele continua a mesma coisa. Mostra só ele falando um pouco mais do passado dele, quais as motivações dele ir contra a Voight, né? Muito por uma questão até, digamos assim, hereditária, sabe? Meu pai estava fissurado naquilo e eu acabei herdando aquilo. E o Rio, tipo, também, pra mim, ele continua sendo a bússola, tentando ser a bússola moral, né, do grupo. Então, tipo, pra mim não muda muito o personagem dele em si, sabe? Claramente, esse é o papel dele. Ele é o responsável por trazer o Billy de volta, né? Sim. Tem toda aquela ligação, aquela conversa no final do primeiro episódio. Mas, pra mim, o mais legal também, essa parte do Francês, a gente entende muito alguns receios que o personagem tinha lá na primeira temporada, mas a gente não sabia o porquê. Também a skill que ele tem de fazer bomba de praticamente qualquer coisa, uma MacGyver do século XXI, cara. É bem legal mesmo. Só faltou ele utilizar mais, né? Ele, um pouco de aerossol pro Propofol e eu faço uma bomba foda. Fala, caralho, velho, sabe? O cara é um gênio da química, mas tá ali envolvido com aqueles pé rapado, né, velho? E a relação dele com a Kimiko é muito legal, principalmente porque ela tem um relacionamento com ele, e aí a gente entende o porquê, muito de irmão, sabe? E é assim nas HQs também, eles são muito próximos e ela é a única pessoa, ele é a única pessoa em quem ela confia, e aqui a gente vê isso e depois também a gente vê a evolução do outro personagem que aparece, e aí qual que é a relação de ódio que ela vai passar a ter em relação à Tempesta por causa disso. Então acredito que esse arco tenha sido muito bem desenvolvido. Do Leitinho a gente viu pouca coisa, mas ainda deu pra sacar mais ou menos o que tá acontecendo ali, que essa parada dele, o ódio dele pela Voight não é só pelos que eles fazem, mas pelo que já aconteceu com ele no passado. Acredito que isso vai ser melhor mostrado na próxima temporada. E a questão do Rio, cara, o Rio já foi muito bem estabelecido na primeira temporada. Sim. Ele e a Luz Estrela, nessa temporada, eles são mais como a dupla de suporte ali. Sim. Enquanto os outros que são a linha de frente da coisa. Isso que eu ia falar. Na primeira temporada, os dois, e principalmente o Rio, estão muito na frente. Eles são protagonistas da série mesmo. Nessa, eles ainda estão aparecendo bastante, mas é totalmente dividido, né, com os outros personagens. O que eu acho ótimo, por sinal. E isso é muito bem explicado também, pra mim, no melhor episódio da temporada, que é o episódio 4, que ironicamente é o episódio que tem menos ação, se você for parar pra ver. Isso, pra mim, foi um problema já no sexto episódio, aquele episódio da invasão do hospital, que por mais que tenha sido um episódio de muita ação, ele pra mim foi o ponto baixo da temporada como um todo. É engraçado, né? Esse ponto de vista pode variar muito pra quem preferiu muito mais a primeira temporada por conta justamente do que acontece no sexto episódio, né? Cara, o quarto episódio tem menos ação que o sexto, mas a melhor cena da temporada veio do quarto episódio, sabe? Envolvendo uma baleia e uma lancha. Então, sei lá, eu acho que o sexto episódio ficou muito aquém do que poderia ter sido. Realmente, nesse quarto episódio tem essa coisa. A baleia aqui foi construída, né? De fato, pra série não tem nada de CGI ali. Foi tudo construído. E nem uma baleia de verdade, que fique claro também. Ainda bem que não, né? Não sei se tem behind the scenes disso, eu só li sobre, mas ia ser bem legal tentar achar pra ver ou se tem alguma coisa, porque é bem impressionante, né? Esse capítulo realmente é bem legal.
essa temporada ela começa um pouco... tá mostrando ali, primeiro, os garotos tentando se livrar, né, de serem procurados, né, e com isso eles querem fazer, expor a Voight, né, querem com a ajuda da Luz Estrela expor o composto V, que os heróis são fabricados e não naturais, né? No começo da temporada ele já começa com eles expondo, né? Mais ou menos. O problema no segundo capítulo, né? O problema é o surgimento criado, né, pela própria Voight dos chamados super terroristas, né? Que o Homelander quer que chame de super vilões, né? Então, esses são os dois principais plots, né, desses primeiros episódios. Sim, com certeza. E eu tava reouvindo o antigo podcast sobre a primeira temporada, e foi exatamente isso que eu falei, cara, que essa questão dos vilões não era uma concorrência, era a própria Voight pra poder manter a roda girando, sabe? A gente cria um vilão, apresenta um herói, o herói derrota o vilão, aí cria um vilão mais forte pra derrubar o herói, pra vir um herói ainda mais forte, e assim você vai fazendo essa coisa toda girar. A questão é que o Gus Fring não contava que aquilo fosse um tiro no pé logo no começo da temporada, sabe? Depois a associação com um personagem nazista, quer dizer, aquilo foi um negócio assim que quase faliu a porra da Voight, se não fosse muito pela opinião da crítica e por um acontecimento gravíssimo no último episódio. Bem comentado, você comentou, é uma adição que já tinha aparecido, né? Acho que não sei se foi cena pós-crédito ou foi no final, de fato, do capítulo da primeira temporada. Que é o personagem do Giancarlo Esposito, que é o Stan Edgar, que é o cara que é o CEO, vamos dizer assim, né? É o cara que manda na Voight. E nessa temporada ele aparece bem mais, né? Tá introduzido diretamente na resolução dos problemas que a Voight vai encontrar e principalmente em manter a Voight com o poder que ela já tem ali no começo da temporada, né? E ele peita o Homelander. Então, cara, essa cena é muito legal, velho, quando ele peita o Homelander de fato. E assim, você comentou do Homelander e comentando dos 7 quebrados ali dessa temporada, que vão... tem ascensão e quedas, é uma temporada de altos e baixos deles. O Everton comentou que o personagem preferido dele dessa temporada é o Homelander. Sim, cara. Que mais gostou. Realmente eu acho que ele mantém o nível da primeira temporada, que já tinha ido muito bem. Nessa ele tem um confronto, vamos dizer assim, com ele mesmo, com a própria criação dele, né, com a identificação do poder dele, saber que o poder dele não é o suficiente para ele ter poder sobre tudo, que é muito interessante. Eu acho que o arco dele realmente é o mais interessante da temporada. Isso que é da hora, porque durante a temporada inteira é meio como se ele estivesse perdido, tá ligado? Porque antes ele tinha a Steel lá pra guiar ele, né, praticamente. Então, ele fazia todas as coisas horríveis que ele fazia, mas ele tinha um objetivo que era determinado pelo Steel, né? Nesse ele tá completamente perdido. Então, tanto que depois que aparece a Tempesta e começa a manipular ele, é que ele se sente mais seguro, sabe? É muito interessante esse pensamento dele ser o cara mais poderoso, mas puta, totalmente fudido mentalmente, sabe? Que tipo, ele tá totalmente perdido, é totalmente inútil sozinho, sabe? Ele é uma criança birrenta com superpoder, cara. Cara. E isso da Steel, cara, quando chega aquele episódio onde ele entra na casa e vê a Steel, eu falei, que porra que tá acontecendo aqui, cara? Aí depois que eu me toquei o que era e tal, mas enfim, mostra muito essa dependência de uma figura feminina que ele tem, sabe? Sim. Assim, ele é um cara que não se sustenta por conta própria. Ou é tudo do jeito dele, ou ele mata todo mundo. Mas se tiver uma figura ali meio materna, sabe? Meio por trás dos panos ali, aí ele fica mais palatável, digamos assim, pra opinião pública. Mas é um cara que realmente ele é perigoso e a gente tem que falar da atuação do Anthony Starr aqui, que puta que pariu, velho, foi um negócio absurdo, cara. Se ele Você foi... conseguia ver na transição de olhares dele com outros personagens ou então alguns movimentos de rosto, de maxilar, muito bem feito, cara. E manteve o nível altíssimo que ele já entregou na primeira temporada, né? E nessa temporada eu acho que exigiu ainda mais dele, principalmente por todo o arco que o Homelander tem, né, nessa temporada, de estar no ápice e estar quebrado ao mesmo tempo, e eu acho que ele entregou muito bem. Mas uma cena que eu acho muito boa do Homelander nessa temporada é quando ele deixa surdo o Demolidor lá, cara. Cara, aquilo é muito bom, cara. É o Homelander, né? Tipo, realmente é o que você espera dele, né?
Porque ele fala, mano, que porra é essa? Tipo, olha como o cara é inútil pra mim, tá ligado? Mas ele é muito poderoso da Homelander, pô. Ele faz aquilo só de sacanagem, velho. Muito filho da puta, Isso me lembra muito quando a gente era criança. Que eu não sei como se chama isso em outros locais, mas aqui em São Paulo, pelo menos, você dá esse tapa na orelha assim. A gente chamava de telefone, né? Sim. E todo mundo falava, cuidado pra você não ficar com a orelha zunindo e tal, não sei o que. Ele ali levou um pouquinho mais longe a ideia, mas foi uma cena grotesca, mas muito hilária. Por pior que tenha sido. A ideia é a mesma, né? O resultado foi ligeiramente mais bruto, vamos dizer assim. Nossa, mas assim, bem diferente. Mas realmente é uma cena que exemplifica muito como é o Homelander, né? E esses ideais completamente tortos que ele tem e que eles compartilham com a personagem que traz ele. A personagem, uma das principais personagens da temporada, uma personagem nova, uma nova heroína no set, que é a Tempesta, que no começo ali vai rivalizar e vai ser um problema pro Homelander de alguma maneira, mas depois vai ser a amante dele, a parceira dele, a pessoa que vai fazer a cabeça dele, e também a personagem que é responsável por trazer a ideia do Eric Kripke, que era enfocar as questões que a gente está vivendo atualmente, né, na série, né, de fake news, de uso da internet para você gerar notícias e ideias irreais, né, racismo sistêmico, supremacia branca, nacionalismo, tudo isso que está infelizmente em voga hoje em dia, que é surreal você pensar. O The Boys faz muito bem, como várias séries, Henrique, que a gente comentou aqui também trazem a discussão, e o The Boys soube trazer muito bem isso pra discussão através das personagens. E tocou num ponto crucial também, numa fala dela, onde ela fala que as pessoas se identificam com ela, as pessoas gostam do que ela fala, as pessoas só não gostam de ser chamadas de nazista. Nenhum nazista gosta de ser chamado de nazista, nenhum nazista gosta de ter a sua vilanice esfregada na cara. Então, depois que ela fala isso, ela toma uma surra tão grande, aquilo foi tão bonito de se ver, cara. Eu acho que deveria ter mais cenas do tipo, sabe? E eu vi muita gente reclamando assim, porque isso aí é lacração. Cara, você precisa entender uma coisa. O que ela faz, cara, tá muito longe de ser uma coisa gratuita ali. É literalmente a pessoa ter uma mentalidade do começo do século passado e achar que ela ainda é válida em 2020, sabe? O mundo mudou, muita coisa mudou. Que supostamente era uma verdade há 120 anos não é mais hoje. A atriz que vive a Tempesta é a Aya Cash, se eu não me engano, né? Esse é o nome da atriz. Isso. E quando foi confirmado o nome dela, fiquei com aquela coisa. Ela parecia muito a Chantel, que faz a Becca. Aí eu fiquei, caramba, essas duas minas se parecem. E nas cenas que elas aparecem juntas, você percebe que aquilo dá um bug na cabeça do Homelander, cara. Você percebe que ele olha pra uma e olha pra outra assim, e tem alguma coisa meio parecida. A figura entre elas é muito parecida, apesar de serem totalmente opostas na personalidade. E ele queria trazer isso pra mexer com a cabeça do filho dele. E tudo que você comentou aí faz muito sentido. E pra mim a personagem ela é muito bem construída, mesmo aparecendo só nessa temporada. Quer dizer, eu acredito que ela vai voltar, né? Porque eu acho que ela não teve o seu final definitivo no último episódio. Eu acho que ela volta de alguma maneira. Mas tudo isso que você comentou de ela ter uma mentalidade do século passado e ser uma personagem que viveu em muitos e muitos anos atrás, não chegou a ser em séculos anteriores e tem aquela mentalidade não só nazista, mas como completamente fora do que deveria ser o certo, o que é o certo, né? Deveria ser no termos antigos e é o certo hoje, mesmo muitas pessoas pensando ao contrário. E esse confronto de ideias, você trazer tudo isso pra temporada, pra mover o enredo da temporada, funcionou muito bem. Essa parte eu gostei muito. Ainda mais em voga, em plenas eleições americanas, o timing pra sair a série foi perfeito. Você tem uma deputada fazendo frente a uma mega corporação que abriga esse tipo de pessoa. Uma pessoa racista, nazista, um assassino, um lunático. O timing foi muito certeiro. A única coisa que eu ia falar da Tempesta que eu acho muito interessante não é nem o ponto dela. Eu acho a parte que eles descobrem que ela era a liberdade e que tá ainda no meio lá do esquema, tá ligado? Eu acho aquilo muito foda. Eu achei que é no capítulo daquela road trip que eles fazem, sabe? Essa virada eu achei muito legal durante a série, velho. E também tem tudo a ver com a igreja da coletividade, né? Scientologia, que aparece na série.
Bem, é uma parte que eu não gosto nem um pouco, pra falar a verdade. Eu acho que ela é funcional, mas a parte do Profundo, que é o personagem que introduz essa igreja da coletividade, ela tem relação importante com a Tempesta mais pro final, mas a parte do Profundo pra mim é muito chato. Eu tinha vontade de pular no um dos primeiros episódios. Ah, cara, pra mim não funciona praticamente nada dessa parte, sabe? Eu achei que pelo ritmo, da importância que estavam dando durante os capítulos, eu achei que ia ter um papel mais importante. Tem um papel, mas pra mim é muito simples comparado com o tempo de tela que dão pro Profundo e dentro daquilo. Nossa, total. Daquele encontro que eles têm direto, deixou a desejar pra mim, cara. Meu único porém também envolve essa parte da igreja, mas principalmente porque dava a entender que era uma manipulação, que ia ser algo totalmente anti-VOT, pra no final você perceber que na verdade é tudo muito organizadinho, o jogo já é todo produzido antes, nada é novo, sabe? Eu acho muito chato. Eu já tinha... na primeira temporada, se eu não me engano, eu posso estar viajando, mas eu já de ter comentado no episódio também de lembrança que eu já não gostava muito da segunda parte do Profundo, quando ele sai do set, todo o arco dele lá, de ter os seus problemas, tem coisas engraçadas e tal, mas eu achava que era um pouquinho demais. Nessa segunda temporada, ele continua com esse arco, ele continua buscando redenção, mas é um personagem que tá no nada, tá ferrado e continua ferrado e não tem nenhuma mudança que agrega pra história. A Igreja da Coletividade serve pra você entender esse pano de fundo aí, que é essa relação com a Void, pra você ter os arquivos, saber que a Tempesta já participou, e pro A-Train, que também tem um arco horroroso pra mim nessa temporada. Ele fecha o arco dele, porque ele é um cara que foi muito importante na primeira temporada, mas na segunda temporada ele aparece ali só pra fechar o ciclo que ele iniciou lá, eu não vou dizer redenção, porque não é uma redenção, mas ele fecha o ciclo dele ali, do que aconteceu no começo da série, e desmascarando e ajudando a desmascarar a Tempesta ali no final da temporada. Então, esses dois personagens que são ligados com a Igreja da Coletividade, pra mim, eles são muito apagados nessa temporada. Mas é uma redenção. Porque se fossem dois, era fraqueza, conforme dito ao longo da série. É verdade, bem lembrado. Não, mas pra mim o ponto baixo disso é justamente a cena final entre os dois, entre o Profundo e o Trem-Bala, porque a cena é muito ridícula a ponto de, cara, eu não confio em você, eu te odeio. Não, porque vocês vão voltar. Pô, você é meu brother, cara, somos amigos, vamos voltar. Aí quem volta é o outro cara, aí o Profundo, que não sei o que, isso aqui é uma enganação, porque eu fiz tudo isso aqui pra nada. Quer dizer, você jogou basicamente os outros 7 episódios no lixo em relação a esse personagem. Cara, é isso que eu penso, velho. Como é que vão trazer então o Profundo de novo? Porque pra mim já meio que como se ele tivesse eliminado, cara. Tipo, já deu. Não vai ter mais nada pra você, sabe? Ou o Profundo vira um cara louco, que sai matando as pessoas aí, vira um super vilão, alguma coisa assim. Ou então o personagem dele é perdido, realmente. Já tava perdido, né? Agora é perdido de descartado, né? Ele é a paródia da Aquaman, cara. Ou seja, tá no perfeito. Tá perdido igual. Os outros andam sem ele. Mas o meu problema é o tempo de tela com ele, que pra mim quebrava muito o ritmo da série, principalmente no começo. Depois ele não aparece, ele começa a se encaixar mais na história, né? Ele tem os encontros com a Maeve, e também tem a parte com o A-Train, aí ele começa a encaixar mais na história, mas no começo que é só ele, a igreja, aquele gavião arqueiro genérico, aquela psicóloga barra pastora, barra qualquer coisa, é muito chato, cara. Eu queria pular aquilo, mas eu falava, não, eu vou assistir porque deve ter alguma coisa que vai ser importante. Mas eu entendo a crítica de quando você tem pessoas que por algum motivo se veem numa situação sem solução, tem algum tipo de problema, não conseguem ajuda. Quando elas encontram um mínimo de amparo, elas acabam abraçando a ideia, por mais que a pessoa que está oferecendo ajuda, entre aspas, seja na verdade uma pessoa que está manipulando o outro para ter algum tipo de ganho lá na frente, sabe, algum tipo de lavagem. Só não mostrou ele pagando dízimo, porque aí eu acho que seria escancarar demais a crítica. A crítica, Anderson? Mas eu acho que mostra muito isso, cara. A crítica é super válida. A introdução disso, dessa ideia, dessa situação que acontece pra caramba, pra mim é válida demais. Mas eu acho que como ela foi mostrada na temporada, que é chato, entendeu? É uma parte chata. E o personagem é chato, né, também. Sei lá, eu não gosto do Profundo desde a primeira temporada. Eu também não, eu não tô discordando disso. Eu tô dizendo assim, que em termos de crítica, eu entendi. Eu não concordei com o que foi feito. Sim.
Da hora até a parte que o Profundo fala, não, até acreditei quando você falou que não sei quem era um alienígena. Sabe? Eu falei, olha só, será que o John Travolta ficou feliz com isso? Não sei. Por exemplo, quando você comentou da parte da baleia, né? Aí é uma introdução legal do Profundo na ação que tá acontecendo dos garotos contra o Set. Essa parte é legal, a introdução dele assim funciona. Pra mim o problema é só quando ele tá diretamente ligado àquela igreja da coletividade e sai do nada pra lugar nenhum, ainda mais com a resolução que a gente tem no final da temporada do próprio personagem. Tá certo que ele não gosta de fresca, então isso aí eu já gostei, mas fora isso, passado. Todo mundo recusava aquela merda. Mas pra mim, o ponto de virada pra baixo, a queda começa quando aparece o personagem do Goran Visnik, o Alastair, que é o presidente, o diretor, o dono da porra toda. Foi um cara que veio do nada, fez meia dúzia de merda ali e literalmente explodiu. O barulho foi esse mesmo, literal. Também é um personagem, que sinceramente ele aparece ali pra mostrar que ele tem algum tipo de controle, mas não tem lá muito controle e não serviu pra muita coisa, né? Vamos falar a verdade. Bem, eu comentei que uma das personagens que tem relação com o Profundo em certa parte da história e tem uma grande importância na primeira temporada e tem a sua... Não tem tanta importância. Não é que não tem importância. Eu acho que o arco dela não é também dos melhores, é a Maeve. Pra mim ela funciona mais pro final. Porque o Maeve se concentra muito na questão do medo dela frente ao Homelander, né? Frente à relação dela, né? Que o Homelander expõe e quer fazer um show em cima daquilo, né? Só pra provocar realmente a Maeve. Mesmo porque essa temporada é basicamente chantagens dos personagens entre eles, né? Os plots funcionam com chantagens, praticamente todos. Todas as resoluções da série, quase todas são chantagens. Certo? Sim. Ou não? Mas é bem isso mesmo, cara. Todo mundo filho da puta, velho. Não é ruim, é a realidade. A realidade funciona assim. Exatamente, todo mundo é filho da puta, velho. Então, é assim que funciona, cara. Foi o que eu falei da primeira temporada. Você tem um bando de filho da puta combatendo outro bando de filho da puta. Não tem ninguém mocinho na história. E a Maeve é a personagem que ela é ameaçada pelo Homelander, pela opção sexual dela, né? De ter uma namorada, né? E o Homelander, logicamente, como um bom filho da puta, um homofóbico, ele acha isso que não é nada bom pra ele, pra ter perto dele e ser parte do set, né? Então ele quer... ele fala... ele quer destruir isso, mas ele mantém do jeito dele, né? No controle dele. E depois acaba usando isso como vantagem. Não só ele, como a Voight usa isso como vantagem pra eles lucrarem de alguma forma, né? Mas acho que a personagem dela, esse arco, eu acho legal, mas eu acho que ela fica assim, um pouco encostada durante a temporada, mas aí eu acho a resolução que eles colocam ela funcional, funciona na hora que ela entra de fato na história. Eu gostei da participação dela como um todo, e essa coisa do Homelander é muito mais pra ter uma vantagem, pra mostrar quem é que manda ali, e principalmente por ele já ter sido rejeitado por ela antes, sabe? Ele tem essa coisa pessoal, ele não gosta de perder e de ser contrariado. Um personagem que a gente sabe que é do set desde a primeira temporada, mas nessa segunda ele teve um pouco mais de participação, é o Black Noir, né? Uhum. De fato ele aparece em missões dessa vez, principalmente em missões relacionadas a encontrar o Billy Bruto e destruir os garotos. O que vocês acharam dele? Porque ele é aquele cara que ele não fala, né? Basicamente é aquele cara que é aquela máquina de matar, né? Isso, ele é o cara que faz o serviço sujo pra quem já é sujo. É o cara que vai fazer o serviço que em teoria ninguém mais quer fazer, ou que ninguém pode fazer sem chamar atenção. Mas eu acho muito pertinente que é um cara que não fala e ter uma das suas maiores fraquezas ser uma alergia de alimento, cara. É bem legal, isso é bem legal. Bem legal. O capítulo, cara, que ele vai atrás do Billy, aquele capítulo eu acho muito legal, cara. Toda a montagem deles se preparando pra tentar enfrentar o cara, tá ligado? E mesmo sendo, o cara é uma máquina, literalmente, né? Porque ele obedece praticamente só a Voight. E é isso, né? E pelo que eu vi, ele é um cara. Isso já tinha mostrado na primeira temporada que ele é Wolverine style, né, cara? Ele recupera ferimento, né? E tem super força, né? Eu posso estar falando besteira, Anderson, mas você me corrija. Na série eles optaram por um personagem diferente. Na história de quadrinhos ele é um clone do Homelander, né? Feito pra controlar o Homelander em situações revelado extremas, né?
nos episódios, nos capítulos finais das HQs. Isto é, se você for ler o HQ, você já vai saber disso. O grande mistério já foi revelado aqui, mas eu ia falar que ele é literalmente um elefante, porque o cara bate muito, é forte, mas tem medo de amendoim, velho. É basicamente isso mesmo. Não deixa de ser, você tá certo. Mas uma personagem, pra completar o time do 7, tem a Luz Estrela, que a gente comentou levemente nos garotos, mas ela é parte do 7, mas tá diretamente relacionada aos garotos dessa temporada, né? É a personagem que vai ser considerada traidora, que vai ser o seu antagonismo. Ela vai contra a Voight, vai contra o 7, tá sempre do lado dos garotos, principalmente do Hugh, né? Com quem ela tem um romance. E vocês gostam da personagem nessa temporada? Funciona melhor? Vocês gostam dela mais perto dos garotos? O que vocês acharam dela? Eu gosto. Eu achei que ficou que nem o Hugh, tá ligado? Ela ficou meio de suporte, né, cara? Muito pra mim não foi assim nenhum demérito, nenhum problema. Sim. É que na primeira temporada ela tem mais destaque, né? Principalmente porque o fato dela tá entrando na Voight, demonstrar toda aquela coisa de como é um novo herói. Então nessa ela ficou muito mais como o suporte dos garotos dentro da Voight, sabe? O espião duplo, digamos assim. E aqui pra mim é um ponto crucial que eu adorei que foi mudado em relação a HQ. Que na HQ, cara, tem o acontecimento da cena do assédio dela, que aconteceu na primeira temporada, tem nas HQs, é a mesma coisa. Só que nas HQs fica muito nisso, ela passa muito tempo se torturando nisso e tal, e é um personagem que nos quadrinhos ela começa muito perto de onde ela termina muito perto de onde ela começou. E isso não só ela, os outros personagens também, de modo geral. A série ela evolui muito melhor os personagens. E na série foi feito um tratamento muito melhor em relação a isso, sabe? Ela virou uma pessoa que não queria que ninguém mais passasse por aquilo, não aceitaria mais passar por aquele tipo de situação de novo. Então uma pessoa que passou a se impor mais, passou uma pessoa a ser mais justa, porque na HQ, vamos falar a verdade, é meio bosta. E ela tem um confronto na série que eu acho interessante, que é essa questão de ela tem o pensamento de ser um herói, né? De, ajudar as pessoas, o sentido da palavra mesmo, de ajudar as pessoas e tal. Mas ela pensa também, mano, isso daí não adianta nada. Eu tenho que servir a Voight aqui porque é o que é, sabe? Não vai adiantar eu fazer nada. É um conflito de personagem muito legal, cara. O conflito dela é bem legal, mas eu também acho que é funcionante. Toda a questão que ela tem com a mãe dela nessa temporada, partindo da temporada anterior. A mãe dela é uma filha da puta. E vindo. Mas eu acho que o conflito é bom pra personagem, né? Pra moldar ela de alguma forma. O romance com o Hugh também, principalmente por quem o Hugh é, os fatos que aconteceram. E ela ter essa essência de heroína mesmo, de super-herói, de ajudar o outro. Eu acho que funciona muito bem. Eu gosto do arco dela na temporada, mesmo porque ela é uma personagem que tá no set, depois vista como traidora, que se ferra, que depois tem a sua vitória, vamos dizer assim. Mas cá entre nós, uma das coisas que eu não gostei da temporada é o sistema de segurança da Voight. Ele é inexistente, né? Eu achei muito estranho isso. Cara, mas eu achei muito mal. Tipo, não me vendeu muito que a Voight é tão super poderosa, cara. O sistema de segurança deles. Qualquer um entrava naquele prédio. A parte da Becca também eu achei que, tipo, não me convenceu que aquilo era super protegido. Eu não sei vocês, eu tive essa impressão. Eu posso estar querendo demais também. Do prédio até relevo, tá ligado? Porque, tipo, eles entraram pra um lugar totalmente aleatório e tal, e é maravilhoso o Rio andando com a mão do cara. Isso é bem engraçado, né? Aquilo é muito bom. Mas a parte da Becca eu também achei muito estranho do último capítulo, velho. O jeito que ela fugiu. Eu também não... Sei lá, eu acho que foi um gancho que tinha que ter tido pra resolver a história, mas o jeito que ela fugiu foi meio... tudo bem, vai. Suspensão de descrença, sabe? Vamos aceitar. Mas você falou da mão, me lembrou do Faixa de Luz, que é um dos personagens que é introduzido também, né? Aqui nessa temporada, um herói que já foi do 7, tem um passado em relação aos garotos. Ele era um herói traidor, né, que ia ajudar os garotos e o governo a desmascarar, né, as coisas que os super-heróis faziam, né, de errado. O que vocês acham desse personagem? Vocês gostaram dele? Ele aparece em flashes, mas ele vai aparecer de fato mais no 6º episódio, né, que é o episódio da prisão, né, do hospício lá, que tá criando esses super-heróis ou super-vilões, né, vamos ver o que poderia acontecer, que é controlado pela Tempesta. O que vocês acharam desse personagem do Faixa de Luz, que é vivido pelo Shawn Ashmore, que você deve conhecer como o Bob dos filmes do X-Men?
Eu acho que o Eric Kripke, ele é muito safado, cara. Porque ele chama o Homem de Gelo pra interpretar o Pyro nessa série. É verdade. É verdade. Ele já pode dizer que ele tem os dois poderes. Ele é quase o Todoroki. É, quase isso. Exceto que ele não é mais, né? Não é mais, é verdade. Ele seria. Ele foi por um tempo. Cara, a cara que o Ryu faz quando o cara mete fogo dele mesmo, cara. Mas isso diz muito sobre o personagem, cara. Ele falou, desde o começo lá do hospital, a gente já sabia o destino dele, porque ele falou, se eu não queimei ninguém, quer dizer que eu tô morto, sabe? É um negócio assim, eu falei, caralho, era questão de tempo de quando ia acontecer. A gente não esperava que fosse ser daquele jeito, obviamente, mas até que no final ele teve a redenção dele, porque por tudo que aconteceu envolvendo a Mallory e ele e o francês no passado deles, o final dele até que foi bem útil, porque todo aquele plano de invadir a Vought, e ele fala isso, o trocadilho na dublagem eu acho genial, que ele entra e ele fala, olha, se minha mão não tivesse sido reconhecida ia estar chovendo segurança aqui. Eu gosto de trocadilhos ruins, me julguem, então, mas no geral, cara, ele acabou fazendo uma coisa útil pra tentar remediar uma cagada que ele fez no passado. E valeu, cara, eu acho que o arco dele é interessante, o personagem dele é muito importante pra você ver o passado do francês, né, que é literalmente ali uma missão que ele tinha, e você entende muito do francês, né, do que aconteceu com ele, mostra um pouquinho do passado dele, você entende o momento que ele tá, você entende pra onde ele vai até chegar no desfecho final dele, que literalmente é o desfecho final, que acontece com ele ali na sala do 7. Outro personagem novo, eu acho que dos mais importantes que são introduzidos na temporada, só pra gente não passar em branco, é a deputada, né, Anderson, que você comentou, a Victoria Newman, que é vivida pela Claudia Doumit, que é uma personagem que aparece ali, principalmente no começo, que é aquela pessoa que tem a voz contra os super-heróis, né, que tá sobre teoricamente desmascarando e revelando a crueldade dos heróis ali para a população em geral. Posteriormente ela vai ter uma outra resolução, e ela é uma personagem que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a terceira temporada. Vocês gostaram da personagem, ou o que aparece dela, pelo menos, né? Sim, cara, eu acho que é ela que vai dar o start pra próxima temporada, né? O que já deu o start pra próxima temporada, né, cara? Principalmente essa questão de envolver a política em si, né, cara? Você tem um super que acaba sendo revelado no final. Um super envolvido com a política Sim. vai ser uma dinâmica nova, no caso. Mas principalmente porque ela, e agora que ela tá conectada com o Ryu e que ele foi trabalhar pra ela, isso mostra uma coisa também, que a série ela soube fechar os arcos dos personagens e ela não precisou fazer nenhum evento mega grandioso, um cliffhanger gigante que explodiu cabeça e tal pra próxima temporada. Não, explodiu várias cabeças. Mas eu tô falando metaforicamente, né? Mas assim, deixou aquela ponte. No caso aqui, as histórias se fecharam e a gente tem um novelo de lã, ou seja, a ponta tá solta. Na hora que começar a puxar isso, que a gente vai ver o que tá por trás. Não precisou fazer nada muito grandioso, então isso eu gostei bastante. Uma coisa que me incomodou dela é quando a grande cena da revelação dela no final, a gente vê que o poder dela tem algum tipo de contraparte, que depois que ela usa o poder dela, ela fica por um tempo inativa, porque o olho dela fica branco e volta, mas durante a cena do tribunal, que ia ter um testemunho lá do doutor da Vought, saiu explodindo cabeça geral e ela não teve nada. Quer dizer, foi uma pequena incongruência no desenvolvimento da personagem. Eu achei que poderiam ter feito um pouquinho melhor. Eu ia perguntar isso pra vocês, porque nessa cena do tribunal eu fui ver ela de novo, né, pra ver, tipo, porque realmente ela fica parada lá olhando pra todo mundo que tá morrendo, tá ligado? Então, tipo, aí eu saquei, ela fica, realmente, deve ser alguma coisa que ela tem que ficar totalmente parada, totalmente imobilizada, né, pra funcionar o poder. Mas realmente, essa parte do olho não tem, né, cara? Porque até a revelação... Tem uma parte que a Mallory pega, as duas estão correndo de costas pro que tá acontecendo. Então... Esse tipo de coisa que não encaixou legal, sabe? Até a revelação, acho que ninguém sabia que ela era. Ou vocês desconfiaram que cara, eu já devia ser a personagem que tinha o poder que tava acontecendo ali, né? Isso foi jogado no primeiro episódio, cara. Quando o Leitinho, o Ryu e o francês estão conversando com a Susan Raynor, quando ela vai falar, a cabeça dela explode, o corte vai direto pra deputada. Aí você fala, puta merda, cara. Você saca depois, né? Você lembra depois do primeiro episódio. Não, mas é aquela, só pode ser ela, só sobrou ela, porque não é o estilo do Black Noir, não é o estilo de nenhum dos 7, você não viu nenhum Hellblazer vindo do nada, quer dizer, é alguma coisa muito particular. Eles até colocaram uma personagem
tinha que ser um personagem que apareceu, né? Não podia ser um cara aleatório, novo, velho. Exatamente. Tanto que até jogaram aquela personagem no hospício que tem um poder parecido, mas você percebe que a dinâmica dela é muito diferente, sabe? Uhum. Bem, agora, pra gente finalizar não, né? Finalizar os personagens principais, pelo menos, o Billy Bruto, né? Que a gente não comentou, que é um dos personagens principais, é o personagem que vai trazer o Rio pra esse mundo louco dos garotos e da luta contra os super-heróis filhas da puta. O que vocês acharam do Billy Bruto, do arco dele nessa temporada, da busca pela Becca, da relação dele com o filho da Becca, com o Ryan, né? Que a gente não comentou, que é vivido pelo Cameron Crowe, que é um garoto que é o filho do Capitão Pátria, que é um super também. Vocês gostaram? O legal do Bruto dessa temporada, eu acho que é muito a história dele mesmo, né? Principalmente a tia dele contando a parte do irmão dele, né? Que ele vê, que ela entende que ele vê muito o Rio e o irmão dele no Rio, né, cara? E por isso que ele tem aquelas atitudes com o Rio, e a relação dele com o pai dele também, né? Que aparece na temporada, que mostra que, tipo, mano, ele era um cara que não foi muito bem criado, tá ligado? E mostra muito do que construiu essa persona dele, né? Mostra também, pra mim, eu vi dessa forma, o paralelo justamente dele com o filho da Becca. Quer dizer, você vai ser alguém baseado muito no que você teve como exemplo enquanto você crescia. Ele tinha um irmão que acabou se suicidando e tinha um pai que era um escroto total, que batia nos dois, sabe? Que provocava briga entre... fazia o Billy brigar com outras pessoas. Isso é a mesma coisa na primeira... Na HQ. Esse episódio do Billy é um arco inteiro nas HQs também, mais perto do final. E mostra exatamente essa relação entre o Billy, como ele vê o Rio e qual que era a relação dele com o irmão, com o pai. E isso é impactado diretamente como ele vê o filho da Becca. Ele não vê o moleque, apesar de ser um super, e o primeiro super nascido com poderes, ele não foi criado. Ele faz de tudo, ele assume aquele compromisso de tentar criar o moleque fora da influência do pai, do Capitão Pátria. Então, esse paralelo dele... Ele teve uma criação de bosta e virou uma pessoa de bosta. Ele não quer que a criança vire uma pessoa de bosta também. Isso eu gostei bastante. E, obviamente, cara, é muito legal vendo ele dando porrada nos outros, xingando todo mundo. Porque o Bruto é isso, cara. O Bruto, apesar... O nome dele ele é a força motora por trás de tudo. Ele não é tão bruto nessa temporada, né? Se você pensar bem, E principalmente porque aparece o terror, cara. Aquilo é muito legal. O terror é legal mesmo. Eu digo que não é tão bruto nessa temporada porque essa temporada os garotos não vão tanto para as vias de fato contra os supers, né? Não, então, isso... Eles ficam basicamente a temporada toda na defensiva. A questão pra mim não é nem essa questão de não ir pra porrada contra os caras, porque isso não tem como. É muito mais uma questão pra mim, por exemplo, das resoluções que aparecem não ser muito por mérito deles, tá ligado? Então, por exemplo, a revelação lá da Tempesta Nazista foi o A-Train que fez, tá ligado? Outras coisas foi a Mary que já deu a informação, tá ligado? Quem deu porrada na Tempesta foram super, né? A Kimiko, então... mas a Kimiko é super, né? Não pode esquecer disso. A Kimiko é super. Então... Isso é muito legal também. Essa cena delas batendo na Tempesta, da Kimiko, da Luz Estrela. Vale a temporada, né? Essa cena vale a temporada, vou falar a verdade. Não só isso. É muito legal o momento que dá o estalo na cabeça dos outros três, não o Bruto, porque ele não tá na cena, de que enquanto eles estão combatendo os heróis, os mais fortes do grupo não são os rapazes, são as garotas, velho. Sim. Sabe? Isso é uma dinâmica muito legal. Cara, a cena, quando vai começar a porradaria, que a Kimiko começa a rachar o bico, tá ligado? É muito bom, cara. Essa cena é toda maravilhosa, essa cena é foda. Essa cena é muito boa, cara. O último episódio eu acho ele muito bom. Mas assim, essa parte de eles ficarem na defensiva, eu acho que assim, quando você assiste a temporada toda, você entende o porquê. Realmente, as resoluções nem sempre são méritos deles. Eu acho que na primeira temporada, tá certo, é a introdução, mas porra, eles matam um super. Eles são uma ameaça maior, eu acho, pros supers. Nessa temporada eu sei que é uma temporada de transição que fechou bem os ciclos, que eles estão mais à defensiva, mas eu senti um pouco de falta de eles serem uma ameaça de fato pros supers. Principalmente quando você vê o começo do último capítulo, quando eles estão lá se preparando, né?
Aí você pensa, pô, que da hora, tá ligado? O francês, tô aqui com uma RPG com uma bomba eletromagnética. Sim. O outro, que tem epinefrina pra matar o A-Train, tá ligado? Essas preparações você fala, pô, isso daí vai ser uma puta embate, vai ser legal, tá ligado? Mas, cara, realmente, se você parar pra analisar, é muito difícil eles lutarem com os caras. É difícil pra caramba. Eu entendo que é difícil, mas eu acho que mas a série justamente te vende, não te vende essa ideia, mas a primeira temporada passa muito essa ideia de que, mesmo eles sendo humanos e uns fudidos, eles têm algum tipo de capacidade, mesmo que seja as mais escrotas possíveis, de ferrar com supers. Eu acho que a terceira temporada, como eles dá esse gancho deles serem um grupo agora legalizado, vamos dizer assim, né, que vai trabalhar de fato pro governo pra controlar os supers, eu acho que agora eles vão mais pras vias de fato, vão ser uma ameaça mais real. Eu não sei na HQ, mas eu acho que na HQ tem muito dessa parte, né, Anderson, deles serem uma ameaça física de fato pros supers. Principalmente porque todos eles tomaram composto V. Tem esse detalhe também, né? A primeira missão do Huey, o Billy injeta o composto nele, e o Leitinho é chamado de Leitinho justamente por isso, porque a história dele nas HQs tem a ver com um procedimento que a avó fez na mãe dele, e ele acabou tendo isso no sangue. Então ele ficou dependente disso, por isso do nome do personagem, porque ele tinha que constantemente tomar leite da mãe dele por conta da dependência do V. Então essa é uma das motivações também de todo o ódio do pai dele perante a VOT nas HQ. E eu gostei que isso na série faz um pouco mais de sentido, porque afinal, por que você vai odiar o Super se você ficaria pra mim inconsistente? Então é muito legal que eles são humanos, exceto a Kimiko, que ela tem o composto, e eles odeiam o Super porque eles são simplesmente escrotos, sabe? Sim. Então isso eu acho muito legal. Mas admito mesmo que eles ficaram muito mais atrás, mas principalmente pelas posições tomadas no final da primeira temporada, cara. Que por mais que o plano deles tenha dado de certa forma certo, eles só estão muito vivos por conta de ou benevolência ou por algum medo maior do Seth. Porque, como eu falei no final da outra temporada, o Billy, ele termina a temporada olhando a Becca, o filho e o Capitão Pátria. Ele só ia sair dali vivo. Sim. Se por algum motivo o Capitão Pátria não pudesse matar ele. E a gente descobre por que eles não podem morrer nessa temporada. Bem, vários ganchos, como a temporada de transição, ela fechou bem os ciclos, pavimentou muito do que vai acontecer na terceira temporada. Então eu quero saber, além de ter uma série spin-off confirmada, vai ter uma série spin-off confirmada de The Boys, vai mostrar um colégio de super-heróis, né? Então vão ser jovens crianças que provavelmente serão protagonistas. Eu não sei se o Ryan vai estar nessa, eu não sei se eles vão introduzir ele de alguma forma, mas eu acho que isso é mais da Voight, né? Ele tá com o governo, mas não sei como vai ser essa temporada. Mas o The Boys é uma série de sucesso que já vai zerar um spin-off vai gerar uma terceira temporada, que já tem o Jesse Ankles confirmados como Soldier Boy, que é um herói importante, né, nas histórias de quadrinhos, e vai aparecer nessa terceira temporada, já tá confirmado. O que vocês estão esperando dessa terceira temporada? E vocês estão esperando essa terceira temporada? Eu tenho certeza que sim. Cara, a segunda temporada já demonstrou que The Boys se fixou como uma série, tipo, hypada, tá ligado? Que muita gente comenta, muita gente tava esperando pra assistir. Eu pessoalmente não parei pra pensar na trama da terceira temporada, o que pode ou não acontecer, tá ligado? Pra mim eu tô esperando muito mais ser surpreendido de alguma forma, sabe? É que nem essa segunda também. A segunda temporada, eu me lembro, eu tinha falado que também não esperava muito o que ia acontecer. Eu gosto de ver realmente ser surpreendido, sabe? O que eu espero muito ver na próxima temporada é saber mais do passado do personagem aquele personagem do hospício que ataca o Leitinho, porque aquilo é uma parada bizarra. E nas HQs ele é aliado espero que ele não volte. Rapazes. Não, mas o engraçado é que na HQ ele é um aliado dos personagens. Ah, é? E com aquele mesmo poder? Com super força, na verdade. Ah, tá. Mas não com aquele poder especificamente. E ele é um personagem soviético e tal, que ajuda o Billy. Tem uma missão com eles na Rússia, inclusive. Mas mais importante, o que eu espero de fato ver na próxima temporada é que a série não tenha medo de criar novas histórias, de pegar HQ pra alguma coisa, pra um background ali, mas seguir um caminho próprio, sabe? Não ficar preso com esse monte de chadeira de fã, porque não é igual às HQs. Cara, vai ter HQ. Eu acho que assim, o principal ponta solta pra mim
que eu acho que vai pavimentar muito do que vai acontecer na terceira temporada, esses supers que fugiram desse hospício, né, que estavam treinados. Eu acho que eles vão ter papel fundamental ali pra criar alguma coisa de enredo pra próxima temporada. E eu tô muito curioso pra ver como vai ser o Homelander com sendo o herói mais super poderoso, mais forte do planeta Terra e não tendo autoridade pra mandar de fato, né? Porque pra mim a temporada deixa muito clara que ele não tá mais sob controle de nada, e aquele final bizarramente incrível que tem da temporada, que era uma cena da primeira temporada, né? Que eles cortaram e encaixou muito melhor na segunda temporada, ficou muito melhor, tipo, fez total sentido o que aconteceu, né? E dá o tom da loucura que é o personagem. Sim, dá o tom total, é mais um ponto que dá o tom da loucura dele. Mas bem, eu tô com certeza na expectativa de assistir essa terceira temporada. Não tem previsão de estreia, porque a gente não sabe agora quando vão começar a gravar essas temporadas, enfim, tudo mais, mas eu acho que não deve demorar tanto, porque a rotina de gravação já tá voltando a alguma normalidade, vamos dizer assim, mas as coisas estão sendo gravadas, né? Tem lugares que já estão liberados, enfim. Não sei que isso. Eu posso dar uma dica pro Eric Kripke, vem gravar no Brasil, cara. Os já estão abertos. No Brasil já acabou. No Brasil já acabou. A pandemia no Brasil já acabou. Vem gravar aqui. Suave. Bem, vamos para as nossas notas, né? Quantos compostos verdes vocês vão dar pra... queria cabeças explodidas, cara. Ia ser mais legal. Pode ser legal, pode ser também, qualquer coisa, cara. Você que manda, pode ser cabeças explodidas. Essa temporada tem vários adjetivos. Eu não mando, eu sou igual ao Homelander, cara. Eu não mando em nada. Everton? Cara, é uma das séries mais legais, tipo, dos últimos anos, assim, certamente, sabe? E, cara, essa temporada pra mim entregou muita coisa legal. Então, de uma maneira geral, acho que um 8,5 acho que é uma ótima nota pra essa temporada. Anderson? Bom, primeiro por ter uma cena pra mostrar pra Marvel como se faz garotas batendo em outras garotas, né, Mário? Aprende aí. Segundo, isso ali é uma também, sua, velho. Ali é uma batida não é forçado igual foi nos Vingadores, sabe? Mas enfim, é muito mais natural. Também, pra mim, gostei muito que a série realmente desapegou das HQs, tá caminhando por um caminho próprio, principalmente tá desenvolvendo os personagens, porque a HQ é muito legal, mas os personagens eles terminam muito onde eles começaram, a evolução deles é muito pouca nos quadrinhos, e por toda a doideira que tem, claro, a efeito especial, porrada entre eles, então eu continuo achando que foi uma série, uma temporada melhor que a primeira. Eu daria tranquilo aí um 9,5, porque, cara, eu me diverti muito, assisti vários episódios mais de uma vez, então pra mim o que vier tá show de bola. Muito bem. Eu gostei bastante da temporada. Eu acho que assim, eu acho que The Boys, essa segunda temporada, ela solidificou o nome do The Boys, dessa série, como uma das principais séries que a gente tem em exibição hoje. A primeira temporada fez muito barulho, mas é uma primeira temporada, a gente não sabe como vai continuar. A segunda temporada, por mais que tenham mais críticas negativas do que tiveram na primeira temporada, eu acho que as críticas positivas são maiores ainda. Eu também acho que a série é boa, a segunda temporada é boa sim, não acho ela ruim como muita gente acha, está achando, né, que está acompanhando. Eu acho que ela tem méritos totais. Eu gosto muito do desenvolvimento, principalmente dos garotos, mostrar mais deles. Eu gosto da introdução dos personagens novos. O que me irrita mesmo são a parte do profundo que eu comentei, que eu acho que tem muito tempo de tela, que cria barrigas em alguns episódios e momentos muito chatos ali, que você ainda mais com a resolução toda do arco, que pra mim é uma perca de tempo, não acrescenta, mas não acrescenta tanto, principalmente pro personagem que é totalmente descartável, e essa parte dos garotos ficarem tão na defensiva e contarem tanto com ajudas externas pra resolver os seus próprios problemas. Mas é uma temporada que eu acho que fecha bem os ciclos, apesar de tudo. Eu vou dar um 8, porque e também a qualidade técnica da série se manteve, se não igual ou melhor. Então é um 8 tranquilamente pra segunda temporada do The Boys. Agora o Everton tá fazendo a conta de quantas cabeças explodidas vão dar em média. 8,66. Muito bem, o Everton tá devagar hoje, você foi mais rápido. 8,66 vai ser a nossa nota pra ser mais exato, 8,6667. Mas enfim, vamos ficar com 8 número da besta pra ficar mais legal. Exatamente, 8,666 vai ser a nota da segunda temporada de The Boys. Bem, ouvinte, obrigado por ter escutado. Vamos agora pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora a nossa hora de comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, qualquer coisa que a gente queira trazer pro papo, essa é a hora. Quem quer começar? Eu vou falar o que eu acabei de assistir essa semana, que foi o Cobra Kai na Netflix. E realmente ele tava perdido lá no YouTube, cara, porque é uma série muito legal e vale muito a pena. Se você gosta dos filmes clássicos, cara, do Karate Kid, vale muito a pena. E se você nunca assistiu, também vale a pena, cara, porque é uma série bem divertida. Eu tô no capítulo 7 da primeira temporada e eu tô me divertindo muito, cara. É uma série muito tranquila de assistir. É nostálgica pra... Nossa, você sente a nostalgia pulando, mas não é uma maneira de vender a série puramente por nostalgia, não. Ela caminha com as suas próprias pernas, funciona muito bem. Ela consegue fazer aquela série de jovem sem ser chata. Tipo, que nem a gente comentou... Sem ser malhação. Sem ser malhação. Por exemplo, a gente comentou Lock and Key nos primeiros episódios do Sofaverso, e ela tem essa parte jovem que é mal feita, que é chata. O Cobra Kai tem também isso, mas funciona muito melhor. É muito mais bem feito, cara. A gente tem os atores originais voltando pra fazer essa temporada. O que eu assisti, eu curti muito. Porque a gente sabe que cultura jovem é Slackline, Bruno de Luca e Urso, né, cara? Se não tiver essas coisas, tá errado. Cara, ainda não teve, né? Mas vamos ver quando terá. Anderson. Mas a minha indicação é uma minissérie da BBC One, que é uma história real e é tão doida quanto uma história de The Boys, por exemplo, que é Mrs. Wilson, que é uma série protagonizada pela atriz Ruth Wilson, onde ela interpreta a avó dela, que a avó dela foi casada com um funcionário público britânico e na morte dele, em 63, ela descobre que ele não é quem ela pensava que ele era. Descobre que ele tinha mais 3 famílias, que ele tinha alguns empregos duvidosos. Cara, ele era caminhoneiro, cara? Não, cara, pior. Ele era espião de guerra, escritor, então, e ele é um escritor famoso na Inglaterra também, o Alec Wilson. Então a história conta muito isso da relação dela e o baque que ela teve em descobrir quem era a pessoa com que ela estava casada. Ela não sabia, ela viveu 20 anos com o cara, mas não sabia quem ele era. E eu acho muito legal que é uma história real. A neta da personagem que protagoniza a série, produz a série também. E é uma coisa tão bizarra que em 2018 a família entrou com um pedido para liberar os documentos da época que ele era funcionário público do governo, e o governo recusou porque aquilo poderia ferir a segurança nacional. Ou seja, o que esse cara fez da vida, velho? É uma parada muito bizarra, sabe? Então, é uma história muito legal. São 3 episódios de 1 hora e dá pra assistir rapidinho. Tem disponível aí pra você alugar. Não então, tem disponível nenhum serviço. Enfim. Mas é porque eu acho muito legal que é uma história tão bizarra, mas que realmente aconteceu, porque o cara foi veterano da Primeira Guerra, espião na Segunda Guerra Mundial, autor de livros, e aí uma das teorias da conspiração era que ele escrevia os livros pra esconder o que ele estava espionando de fato, e ele escondia isso em mensagens nos livros dele. Então é uma história que me prendeu assim de cara. Eu falei, cara, isso é muito bizarro, eu preciso assistir o que tá acontecendo. Bem, a minha indicação é um podcast. É um podcast chamado 20 Mil Léguas. É um podcast que ele é feito pela revista 451, que é uma revista da Folha de São Paulo, em parceria com a Megafauna, que é uma livraria aqui de São Paulo. E ele é apresentado, né, por 2 apresentadoras, obviamente, são roteiristas do podcast também, a Leda Cartoon e a Sofia Nestrovski. E basicamente ele tem o objetivo de pegar grandes obras da ciência e expor elas, falar como elas foram escritas, as ideias que vieram, trazer o conteúdo dessas obras de uma maneira mais tranquila, assim, se eu posso dizer assim. São episódios curtos, de 30 a 40 minutos. Essa primeira temporada do 20 Mil Léguas está falando sobre a origem das espécies do Charles Darwin, que foi lançado em 1859. Então é bem legal o podcast, é rápido, de 30 a 40 minutos os episódios. Eles vão contar desde a origem da ideia do Darwin na faculdade, depois a viagem que ele fez no Beagle, e depois ele voltando para Inglaterra e voltando a escrever de fato o livro, e as coisas que ele anotou e as coisas que ele foi percebendo. Sai toda segunda-feira, qualquer agregador você vai achar super fácil. Eu acho que vale muito a pena. A maneira como elas contam a história é bem legal. O podcast é muito bem produzido, tem trilha sonora original. Cara, é bem legal, vale a pena conferir. O próprio nome já é bem legal, né? Sim. É tirado da história do Júlio Verne, que é considerado o pai da ficção científica. E é muito a ideia do podcast, né? Que elas querem contar, elas colocam, né, o podcast como contar os cientistas, né, as obras científicas como livros
para as pessoas entenderem como se fosse uma coisa ficcional, vamos dizer assim, né? Uma aventura, mas na verdade é bem real, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa de conteúdo que traga as pessoas para a ciência, de fato, né? Para as coisas de verdade, né? Que a gente tá vivendo numa época, como a gente já comentou, podcast meio escura. Bom, então em cima da sua dica eu vou indicar o livro, cara. Pode indicar. Léguas Submarinas, que é um dos clássicos da história mundial, da literatura. Um clássico do Júlio Verne. E leia o Júlio Verne porque é ótimo. É isso. Então é isso, né, galera? Deu pra gente conversar sobre a segunda temporada de The Boys. Tivemos boas indicações aqui no bloco final. E se você quiser continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios. Todo domingo tem episódio novo. Mas se você quiser escutar em outro lugar, tem os agregadores, né? Qualquer agregador você encontra o Sofaverso. Tá no Google Podcast, tá no Spotify, tá no Deezer. Qualquer lugar que você procurar a gente, você vai achar. E se você quiser conversar com a gente, entrar em contato, tem o nosso grupo no Telegram, tem um convite aqui no post do episódio, você pode entrar e conversar com a gente diretamente no Telegram ou nas nossas redes sociais, Twitter Sofaverso, Instagram Sofaverso, ou mandar um e-mail pra gente, se assim você desejar, podcastsofaverso@gmail.com. Esperamos vocês, muito obrigado por escutar o episódio, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falou. Só não me venham com droga injetável pra cima de mim, cara. Não usem drogas.